Perdi a minha família toda numa chacina. Quando eu era pequena, entraram na minha casa e tiraram a vida de toda a minha família. Eu fui a única sobrevivente da chacina. Me escondi em um baú. Eu lembro que a minha família já tinha comentado que estavam achando muito estranho, que eles viram um carro preto subindo e descendo a rua várias vezes no dia. E as más línguas falam que o meu pai era envolvido, mexia com algumas coisas erradas. E até hoje não se sabe o motivo. Na verdade, ao longo da história vocês vão entendendo algumas coisas. Mas até então, quando eu era criança, eu não sabia o motivo, não sabia o porquê daquilo, não entendia. Nesse dia tava eu, a minha mãe, o meu irmão de 4 anos, o meu pai, a minha tia, o marido dela e o meu primo. Foram 6 vítimas e eu fui a única sobrevivente. Eu lembro que eu, o meu irmão e o meu primo tava brincando, a gente tinha um coelho e a gente tava em volta desse coelho quando eu vi o primeiro barulho. Muito difícil contar essa história sem se emocionar, porque eu me recordo perfeitamente como que foi. Eu lembro que naquele dia, eu como criança, eu ouvi eles comentando algumas vezes que um carro preto tava subindo e descendo a rua. A gente morava sem ser em condomínio, era uma casa grande, mas em rua aberta mesmo, rua pública. E eles tinham comentado que esse carro preto tava subindo e descendo a rua. Até que quando foi por volta das 7 horas da noite, a minha tia e o meu tio chegou em casa, a gente ia pedir pizza. E aí o meu irmão tava na casa dessa minha tia. O meu primo que faleceu e o meu irmão tinha ali a mesma idade, assim, sabe? E eu já era mais velha. Eu era 3 anos mais velha que o meu irmão. Na época eu ia fazer 7 anos. E aí, quando eles chegaram, a gente foi em direção ao coelho. Foi muito rápido. Assim que eles chegaram em casa, tanto que por muito tempo teve especulações que era pro meu tio, não era pro meu pai. Aí depois falaram que sim, era pro meu pai, só foi uma infelicidade a minha tia e o meu tio e o meu primo estar ali naquele momento. Mas por muito tempo especularam que foi pro meu tio, porque foi assim que ele chegou, coisa de 5, 10 minutos. A gente foi em direção ao coelho, sentou. Eu lembro que já começou o barulho. O portão era um portão preto, fechado, da minha casa. E a gente ouviu um barulho muito alto, como se alguém tivesse dado um murro em um ferro, daqueles portões de ferro, sabe? Mas não foi um murro, foi abrindo à força o portão. Eles entraram na casa. Na época, falaram que eles usaram uma ferramenta para quebrar o cadeado, porque minha mãe tinha acabado de trancar o cadeado. A minha mãe foi a primeira a ser atingida. Eles entraram, a minha mãe tava na garagem, porque ela tinha acabado de receber todo mundo. Meu tio colocou o carro para dentro, ela fechou o cadeado e tava entrando em casa. E os meus primos veio correndo, a gente foi em direção ao coelho. E nisso foi quando eu ouvi o primeiro barulho. Na sala tinha um baú onde eu guardava meus brinquedos. Só que um dia antes, a minha mãe tinha tirado os meus brinquedos ali porque ela comprou um cesto para mim colocar os meus brinquedos. E colocou em outro local. E aquele baú só tava um tapete. E nisso, eu, no susto, abri o baú e me enfiei dentro. Nisso que eu me enfiei dentro, a tampa do baú fechou. E ali eu ouvi todos os outros barulhos. O primeiro barulho que eu ouvi foi o do portão. Foi um barulho muito alto, abrindo. E o primeiro disparo foi na minha mãe. Eles vieram pra acabar com a vida de todo mundo mesmo. O primeiro disparo foi na minha mãe. Logo em seguida, o segundo disparo foi na minha tia. O terceiro no meu tio. E
Aí deram 2 do meu pai e 1 em cada criança e descarregaram no meu pai. Todo o resto foi só do meu pai. E aí, quando eles estavam saindo, eles viram que a minha tia ainda estava reagindo e aí eles deram mais um disparo na minha tia. Eram 3 homens, todo mundo faleceu na hora, não teve... ninguém ficou vivo. Eu fui a única que sobrevivi porque o meu impulso foi entrar no baú. Então eu só me enfiei no baú e fiquei ali. Era um baú grande, tinha um tapete, eu entrei, o tapete afundou, a tampa fechou e eu fiquei. E ainda teve um disparo que pegou no baú, mas não pegou em mim. Assim que eu saí do baú, eu vi toda aquela cena. Eu saí depois de uns 10 minutos. A minha casa já tava cheia de gente, porque eles entraram no carro, foi embora. E a minha casa encheu de gente pra ver o que tinha acontecido. E aí uma vizinha viu que eu tava viva, eu saí do baú. E quando eu saí, a primeira coisa que eu vi foi o corpo do meu pai na minha frente, assim, deformado, porque foi muitos disparos. E ali veio um moço, correu assim, me pegou, me levantou e já foi saindo comigo. E eu lembro a cena, eu no braço dele e eu olhando assim, eu vi o meu irmão pequenininho caído no chão. Acho que a cena que mais me marcou foi a do meu irmão, porque eu vi ele bem pequenininho no chão, junto com meu primo do lado. Eu lembro que eu olhei o meu coelho desesperado, correndo, e aí eu gritei pelo nome dele. E aí o moço, obviamente, não voltou, né, pra pegar o meu coelho, me entregou no braço de uma vizinha. Eu vi minha mãe na garagem, eu só ficava em choque falando o nome do meu coelho. E aí logo em seguida já encheu de polícia a minha casa, encheu de gente. Eles conversaram comigo pra ver se eu sabia de alguma coisa, mas eu não tinha visto nada, porque eu entrei no baú, então eu realmente não vi nada. No primeiro barulho que eu me assustei, o baú tava aberto, então eu só me enfiei. E foi isso que salvou minha vida, porque eles não sabiam que eu tava lá, não deu tempo deles me verem. A minha mãe não deu tempo de falar nada, era só gritos e gritos. Só que o que mais me pega é a cena do meu irmão e do meu primo, que era muito pequenininho. E ali me encaminharam pro hospital. No baú, gente, eu tava bem encolhida assim, com as pernas. E aí tinha um disparo que atravessou o baú. Tipo, exatamente onde eu tava e não pegou em mim. Não pegou, tipo, foi muito Deus mesmo. Por muito tempo eu questionei Deus, né? Porque eu, né? Mas eu sofri muito depois disso, porque a irmã do meu pai, por parte paterna, ela não me quis. Ela era o único parente que eu tinha que poderia ficar comigo. A família da minha mãe morava longe e a única pessoa que minha mãe tinha era a melhor amiga dela. Falam que o meu pai veio embora com a minha mãe da onde ela morava, porque eles se meteram em uma briga. São muitas especulações. Aí falam que poderia ser eles cobrando dívida, poderia ser outras pessoas que meu pai estava envolvido. São muitas coisas que me falaram durante a minha vida toda. Mas essa minha tia, que era uma tia próxima, a tia que faleceu também era irmã do meu pai. Mas essa tia, que era irmã dos dois, não quis ficar comigo. Ela falou que ela já tinha os filhos dela, que ela já tinha a vida dela, que ela não poderia ficar comigo, que eu ia pra adoção, ou alguém próximo teria. E aí, uma melhor amiga da minha mãe apareceu não, né? Ela sempre esteve na minha vida, entrou com pedido de adoção da minha guarda e conseguiu. Ela não tinha filho, não tinha marido, mas ela conseguiu,
porque eu ia pra cidade onde o meu pai, onde a minha mãe morava, que era muito longe, e a minha escola era ali.